Olá, gente, tudo bom? Olá, depois da 34ª vez tentando fazer um vídeo, a Verônica já tá de saco cheio, eu também. Mas vamos fazer o vídeo agora certo, porque a Verônica sempre me chama a atenção que eu falo demais. Vamos lá. Pra quem não me conhece, meu nome é Verônica. Eu já tinha falado do teu nome, Verônica. Falou? Verônica me chama o saco. O dele é Rafael, chato. E a gente vai fazer um vídeo, né? Vai tentar fazer de um ano em Portugal. Fizemos um ano no dia 15 de fevereiro. Chegamos aqui. Mas em Marco mesmo, a cidade que nós vivemos, chegamos no dia 15 de março. Para quem for entender, foram 30 dias procurando casa. 30 dias. Gastamos 2.000 euros só de Airbnb. Foi muito maçante, muito massacrante, estressante. Eu acho que é um dos piores sentimentos. Acho que foram já um dos piores perrengues e sentimentos que a gente passou aqui. É você saber que você só não sabe o seu... Tu sabe que amanhã, enquanto tu tiver tua estadia, né? Tu sabe que tu tá ali, mas tu não sabe se quando acabar a estadia tu vai conseguir o arrendamento. E vocês vão perguntar, poxa, mas pra que mudou tantas vezes? Porque quando a gente ia renovar o contrato, a estadia já não tinha mais vaga. Aí a gente tinha que ir para outro lugar. Então vocês imaginam, né? Conforme a gente ia andando, ia ganhando mais bagagem. Vou botar assim em pé. Vai ganhando mais bagagem. Com uma criança de 2 anos? Não, nem tinha 2 anos. Carregando para cá. E teve quando a gente foi pro terceiro Airbnb, a gente chegou no lugar... Vila Nova de Gaia? Era Vila Nova de Gaia, por volta de... 11 da manhã. Não, era 10h30. Eles estavam limpando. Aí... Só podia entrar 2 horas da tarde. Eu falei, Rafael, vamos pra porta. Se alguém chegar lá, a gente pede pra entrar, né? Porra, eu tive que implorar pra mulher. Quase que eu tive que ficar de joelho, gente, sem sacanagem, pra ela poder deixar a gente guardar as bagagens. Por que que acontece? Se a gente fosse pedir pra pessoa entregar a chave, era mais 10 euros. Mas a pessoa entregaria a chave só às 14 horas, não ia fazer diferença. Aí o que que eu pensei? Eu falei, pô, vamos pra porta, se a gente conseguir deixar a bagagem lá, porque a gente tinha que... Tava em Gaia, mas a gente tinha que voltar no porto pra pegar a chave. E quando a gente chegou, tava o pessoal da limpeza lá, e eu falando, por favor, deixa eu colocar minha bagagem. Olha lá, minha filha. E a Lívia chorando. A Lívia ficava assim, ai, mamãe, eu não quero ficar aqui. Começou a chuviscar. E a gente com bagagem. Já tinha um berço, que a gente tinha comprado já um berço pra ela. Aguardei de lembrar, que até vontade de chorar, cara. E assim, e a mulher, assim, com muito custo, né? E era uma brasileira, era uma mulher e um homem. Aí ela, com muito custo, ela foi e deixou ela. Mas eu não me responsabilizo se não sumir nada. Porque eu falei, não tem condições, senão a gente ia ter que pagar outro carro para poder voltar, ficar andando com mala, não tinha como. E o lugar onde tinha que pegar a chave era muito ruim. Era muito ruim. Quem sabe como é que é o porto, era as ladeiras, as coisas agarradinhas. E então foi muito difícil. Depois a gente conseguiu ir para Ribeira, que foi o quarto, que também foi um sufoco, porque na Ribeira, quem conhece, não tem local para parar. A gente ficou parado com o carro no meio da rua, o cara jogando as malas, teve que jogar as malas rápido, a gente colocando pro outro lado para poder colocar na porta, chovendo. Eu coloquei, joguei a Lívia assim na parede, falei, fica aí, não se mexe. Ela ficou lá paradinha para não pegar a gota de chuva. E assim foi. E quando a gente já tava na Ribeira, não, em Gaia, que a gente conseguiu falar com a dona Margarida. O Rafael ligou, mas ela não deu confiança para ele. E comigo ela deu. E isso era uma terça-feira, ela só poderia mostrar a casa pra gente no sábado. Aí eu falei, não, eu não preciso ver a casa não, aluga a casa pra mim assim mesmo. Ela, não, assim eu não faço. Eu só faço quando vocês estiverem aqui pra ver a casa. Era um T2 que a gente veio ver? Era um T3 que a gente ia ver na nossa aldeia mesmo, né? Mas era mais afastada.
Era em Carrás, né? Isso. E quando a gente chegou... Aí no sábado a gente trocava de casa. A gente ia pra casa da Ribeira. E nesse dia chovia horrores, horrores, horrores. Chovia muito, 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 muito. Vocês não têm ideia. E aí eu liguei pra ela e falei, dona Margarida, eu não vou poder ir não. Meu marido só que vai e a senhora conversa com ele. Ela, não, pode vir, nem tá chovendo aqui. Aí fomos nós três. Falei, como é que a gente faz pra ir? Ela, pega o comboio pra Marco. Eu falei, eu tô aqui na Ribeira, perto da estação de São Bento. Ela, não, é só você pegar o comboio pra Marco e parar em Marco. E de lá você pega um táxi e faz assim. Eu fiz dessa forma. Mas só que a gente demorou muito a chegar, porque a gente chegou na casa 11 horas. O dinheiro já estava acabando. Falei, Rafael, vamos almoçar pra gente não precisar gastar dinheiro com comida, né? Gastar na rua. Porque já ia gastar com táxi. E ela pegou e pegamos o autocarro. Pegamos o comboio de 1h30. 1h30, é isso mesmo, pegamos 1h30, depois chegamos lá 2h30, 2h40, quase 3 horas, né? 3. E pegamos um táxi e chegamos na casa, mas eu lembro que quando, essa imagem eu até falava com o Rafael, conforme a gente vai andando da Ribeira, assim, a gente passa no chafariz que tem um monte de gente dormindo na rua. Gente, eu tinha muito medo, vocês não têm ideia. O Rafael fala que às vezes era exagero da minha parte, mas a gente fica com muito medo, porque o dinheiro vai acabando e como é que tu vai fazer? Como é que tu vai pedir para a família pagar uma passagem? Imagina, a gente quando veio pagamos... Quanto que pagamos pra gente vir? R$6.000. Imagina, pedir 6 mil reais para pessoa. Não 6 mil reais, vamos dizer 3 mil reais. É um valor alto, né? E às vezes não conseguiria por esse valor também, poderia ser mais caro. Então eu tinha muito medo de não ter casa, ter que ir pra rua, pra um barraco, sei lá. Era muito desesperador, gente. Mas eu lembro que eu passei ali, vi aquela cena, me marcou muito, assim, que eu tenho até hoje isso na cabeça. E viemos pra cá, né? Quando a gente chegou aqui, pegamos um táxi, né? Não tínhamos dinheiro para poder... Tinha que pagar... Não tinha dinheiro vivo, né? Só cartão. E aqui eles não aceitavam cartão. Aí ele já parou até pra gente. O senhorzinho parou pra gente no multibanco. O Rafael pegou dinheiro. Quando a gente chegou lá, né? A dona Margarida já tinha alugado a casa. Que a gente foi ver, porque a gente demorou muito, né? Porque ela tava lá desde 9 horas da manhã. Aí ela pegou e falou assim, não, mas acabaram de me entregar a chave, né? Tinha pouco tempo, né, Rafael? Acabaram de me entregar a chave de um T1, vocês querem ver? Aí fomos ver, né? Essa é a entrada, não era muito satisfatória, né? Não era muito das bonitas, mas a casa era uma gracinha. Gente, mas foi um dos melhores sentimentos que tem, assim, tu falar assim, caraca. Eu lembro que foi um sábado, a gente ia pra lá, ia fechar o contrato com ela na segunda. Então, a partir de segunda, a gente ia ter um teto. Porra, foi muito bom quando a gente assinou aquele contrato. O final de semana da gente, acho que foi o final de semana mais longo. Porque... Eu nunca dava segunda. Aí a gente conseguiu, chegou a segunda, assinamos o contrato. Na terça-feira a gente começou a nossa mudança. Aí na quarta-feira, quinta-feira que fomos pra lá. Dormimos no chão. Foi dia 19 que a gente chegou lá. A gente assinou o contrato pro dia 15. Isso. No dia... 19. Na quinta, foi quinta, sexta, sábado e domingo. Foram 4 dias dormindo no chão, em cima do papelão. Mas, ó, não tenham vergonha. Não foi ruim. Ruim, não. Bom também não foi. Mas, assim... Não foi... Era melhor, porque a gente estava dentro de casa. Mas aí foi melhorando, né? O primeiro dia a gente dormiu em cima do papelão puro. E os nossos travesseiros eram nossas roupas. O urso da Lívia? A Lívia tinha o berço dela. Ela não ficou no chão nem nada. Aí no segundo dia, a gente... quando eu vim na quinta, eu conheci a Zélia, que me ajudou na sexta-feira a fazer tipo um mini enxoval. Então, eu já no segundo dia, a gente já tinha travesseiro, já tinha uma cobertinha. Aí, quando foi no sábado, tava tendo uma feirinha, a gente comprou uma coberta muito boa. Até hoje, né? Que ela é maravilhosa. Aí, tipo, aí a gente já tava no luxo. No domingo, a gente já tava
relax, já estava acostumado. Aí na segunda chegou a cama. Aí na segunda-feira chegaram nossos móveis e por acaso a moça foi um amor, mandou berço, mandou colchão pra Lívia, mandou roupa de cama, mandou toalha, mandou roupa, nossa, mandou brinquedo, mandou tanta coisa pra gente. Quadro, mandou um monte de coisa. Aí a gente, né, começou aí, aí depois, o que vem depois disso? Aí nisso, gente, agora que a gente está instalado, vamos começar o nosso negócio, Rafael, que agora a gente pode trabalhar. Mas para a gente ter o nosso negócio, a gente precisava fazer o quê? Trocar nossa morada fiscal. Falei, Rafael, a gente tem que trocar nossa morada fiscal, porque tu lembra que a contadora falava, contabilista? A gente pode dividir nossos lucros e nossos prejuízos. A nossa intenção era sempre ganhar muito dinheiro, né? Falei, vai que a gente ganha muito dinheiro, aí vamos trocar a nossa morada fiscal. Foram tirar o representante fiscal. Tirar o representante fiscal. Foram 5 vezes indo às finanças. Muito maçante, cansativo. Tivemos uma ajuda de uma contabilista daqui também. E na época que a gente conseguiu trocar, foi fácil, porque hoje em dia tá mais difícil. Eles só trocam agora com manifestação, né? A gente precisava de 4 recibos de arrendamento e trocava nosso representante fiscal. Conseguimos, né? Mas depois de 5 vezes indo nas finanças. Fizemos nosso NIS, o que mais? Aí falou, pronto, agora a gente pode vender, a gente vai ganhar muito dinheiro, a gente está feito. Abrir uma conta empresa. Vai abrir uma conta empresa, depois abrimos mais uma conta na Caixa Geral com o nosso dinheiro, porque assim, a gente vai ter o nosso dinheiro da coisa, vai ter o nosso dinheiro da nossa conta conjunta, então a gente tá feito. No Brasil tinha muito mania de dividir dinheiro por contas, né? Era uma conta pro mercado, pro carro, pra casa, pro produto. Uma conta pessoal nossa, que era onde entrava a nossa comissão, minha e da Verônica, que daí cada um usava o dinheiro da maneira que achava melhor. Falei, vamos fazer igual aqui, cada um vai ter seu dinheiro, a gente tem o dinheiro que paga a casa, tem o dinheiro que paga o transporte e tal, vamos fazer igual. Trouxe ilusão. A gente trouxe 6 progressivas do Brasil, falei, Verônica, essas progressivas em 2 dias eu vendo. A gente vai ganhar dinheiro aí, ó. 2 dias ruins eu vendo essas 6 progressivas. No Brasil eu vendia às vezes 10 num dia, falei, em 2 dias ruins eu vendo. Aí que veio a história triste. Sai pra vender, né, Verônica? Primeiro dia. Nada. Segundo dia. Nada. Terceiro dia. Nada. Falei, Verônica, só tô gastando dinheiro. Foram uns 10 dias, Rafael, acreditando nisso. Sim. Foram 10 dias que Rafael saiu. Pegou uma máquina de cartão. Falei, agora, Verônica, vai dar tudo certo. Fizemos um site e tal. Agora, falei, Verônica, o céu é o limite. Porque assim, a gente tinha muito a expectativa de ser igual era lá. Não é porque a gente... Não, você quer igual era lá e, tipo assim, muitas das vezes a gente deixava de vender pra Europa porque a gente não tinha como enviar. A gente estando aqui, eu falei... Nossa, vai ser moleza. E quando a gente viu que foi uma das primeiras, eu falei, e agora? Como é que vai ser? Aí nisso, nós conhecemos a dona Luísa, que também é uma senhora que ajuda muita gente. Ajudou muito. E ela pegou e veio contar, que assim, ela quer conhecer um pouquinho da nossa vida, a gente falou tal, ela, mas será que é interessante o seu marido trabalhar com isso, né? Falei, não, vai ser ótimo, porque é muito bom, a gente fez uma casa no Brasil fazendo isso, então a gente acreditava muito. E acabou que não deu certo. Aí um dia ela ligou pro Rafael, né, a gente já depois desse desespero, né, e nisso, tipo assim, já tava quase 2 meses em Portugal. Era só dinheiro indo embora, era só reserva. E o dinheiro vai assim, ó. Como eu falei, era 2.000 nisso, 100 ali, 200 aqui, 300 aqui, tal. Quando veio o dinheiro vai embora. Aí ela falou assim, Verônica, surgiu uma vaga de no açougue, no talho do refúgio. Aí ela, será que o seu marido não quer? Eu falei, mas ele nem tem experiência. Ela, não, mas ele quer trabalhar? Falei, quer, então fala pra ele lá que eu vou ajudar ele. E pra ele poder começar e ter um dinheirinho. Santinho? Santinho. É igual o papai. Santinho. E nisso,
Aí nisso passou... o Rafael conseguiu a vaga. Não, aí ela me ligou. Aí falou, você pode ir lá que dia? Eu tava... Agora. Eu tava de calça já e de tênis. Eu falei, tô indo lá agora. Ela, agora? Eu falei, é. Ela, como você vai? A pé. Que era 20 minutos, meia hora, né, andando a pé. Mas tá chovendo. Eu falei, não tem mal não. Aí saí debaixo de chuva, fui, cheguei lá. Aí o cara falou assim comigo, ó, não vou te enganar não, mas já teve 4 caras aqui com experiência e você não tem nenhuma, né? Eu falei, não, mas eu tenho vontade. Se isso bastar, tá bom. Aí ele falou assim, então em 15 dias a gente entra em contato contigo. Aí eu falei, puta. Aí eu voltei assim meio chateado, sabe? Porque assim, não por causa de eu ter ido, mas é por eu não ter conseguido, sabe? Falei, porra, caraca. Tudo dando errado, sabe? Eu pensei assim, tudo acontecendo diferente do que a gente imaginou. Porra, não foi pra isso que eu vim sair, sabe? Eu larguei tudo pra chegar aqui e dar tudo errado, sabe? E eu queria que as coisas dessem certo. Que nem a Verônica, quando a gente estava no Brasil, né? Ela falou assim, Rafael, esse negócio do produto der errado, você se importa de trabalhar? Eu falei assim, Verônica, nem que eu tenha que trabalhar 12 horas todo dia, eu só preciso de tempo para voltar para casa, dormir 8 horas e voltar de novo. Porque se eu não consigo dormir direito, eu não me sinto bem, né? Eu preciso dormir 8 horas todo dia. Tem dia que eu chego do trabalho, em casa às 7h30. Eu tomo um banho e janto, quando é 8h30 eu já tô dormindo. Mentira, cara. Pra acordar às 6 horas da manhã, né? Então, eu faço muita questão do meu sono, né? É algo assim pra mim muito importante. Aí eu voltei revoltado, né? E voltei pensando comigo, né? Falei, porra, caraca. Será que eu tomei a decisão certa em vir pra Portugal? Será que eu não tô acabando com a minha vida, com a vida da minha filha, da minha esposa? Porque lá no Brasil a gente tinha tudo e aqui, desse jeito, sabe? É complicado. E voltei pra casa, falei com a Verônica, nada feito, né? Por enquanto, voltamos para estaca zero. E nisso eu já tinha mandado currículo para um monte de lugar, do que fosse. Era de pintor de carro, era de vendedor, era de trabalhar no McDonald's, tudo que aparecia vaga eu mandava. Mas só que a gente tinha um agravante, a gente não tinha carro. E então as vagas... precisava se deslocar com o carro. Porque aí, tipo assim, final de semana, não tinha como, Rafael, porque daqui pro centro de Marcos são o quê? 3 horas andando, né? 4 horas. E, pô, não há quem aguente, né? Assim. Nem que tem que ir andando, eu vou no final de semana, no sábado. Aí eu lembro que um cara me ligou. Aí falou, de segunda a sábado, você tem como vir no sábado? Eu falei, tem. Ele, mas aí na sua região não tem carro. Eu falei, não tem problema não, eu vou, não tem autocarro. Eu falei, não tem problema não, aos sábados eu vou a pé. Ele, mas você vai sair que horas daí? Eu falei, não, no sábado eu saio sempre 3h30, eu chego aí perto das 7, que é a hora que a gente tinha que pegar. Ele, não vou fazer isso com você não, que é judiar demais de você. Eu falei, não, eu preciso. Aí, né, acabei que eu não consegui esse emprego. Aí, voltando lá no refúgio, né, voltando onde eu tava, eu cheguei em casa, falei com a Verônica, nada feito e tal. E tá, passou, acho que 15 minutos, né, Verônica? Foi no dia logo de manhã, não, né? Foi no outro dia, não, foi na segunda-feira, passou o domingo. Não. Foi, filho. Não foi, Verônica, foi no sábado que eu fui lá conversar com ele. Foi, mas aí no sábado... Foi na sexta. Não, tu foi no sábado conversar, foi no sábado. Eu fui na sexta, conversei, não fui nem na sexta, fui na quinta. Na sexta o cara me ligou, perguntou se eu poderia ir lá conversar com o dono do mercado no sábado. Eu falei, é sério? Ele é. A gente gostou muito de você. Aí eu fui lá, conversei com ele, falei com o dono. Ele conversou comigo um tempo, falou, o que você entende de cortar carne? Eu falei, eu cortava carne no churrasco. Ele, só? Eu falei, só. Ele, mas você quer? Eu falei, quero não, eu preciso muito. Ele, então tá bom. Amanhã é domingo, segunda-feira é feriado, você começa na terça, pode ser? Eu, pode. Aí na terça eu comecei. Aí o horário lá no mercado era assim, um turno pegava de 8 a 1 e o outro de 1 às 8, né? E trocava, uma semana você estava de manhã, outra semana você estava de tarde. Eu, como não sabia nada, né? Eles me colocaram para trabalhar todos os dias, de 8 da manhã a 8 da noite. Então, pelo período que eu trabalhei no mercado, eu fiquei lá 30 dias, eu trabalhava todo dia, de 8 da manhã a 8 da tarde. E assim, gente, foi uma experiência assim, eu posso dizer que foi, acho que eu quero uma mãozinha. Foi maravilhosa, por quê? No primeiro dia que eu fui trabalhar, né, eu fui a pé, e nem eu falava, né, era meia hora para chegar lá. Aí conheci lá um dos rapazes lá, ele falou, você mora onde? Na Feira Nova. Eu moro mais em cima, eu moro em Santos. Então sempre que você trabalhar comigo, você não precisa vir a pé.
Eu sempre te pego e te deixo na casa. Falei, porra, beleza, não preciso nem mais andar a pé. Aí depois eu conheci uma outra menina, que ela morava, tipo assim, era o meu apartamento, ela morava hoje onde o seu Daniel mora, era um pouquinho mais acima do meu. Ela, sempre que eu vim, você pode vir comigo. Então eu não andava mais a pé, era sempre de carro, indo trabalhar e voltar. Né? Tinha até briga para ver quem me levava. E aí o pessoal do mercado, sabe, são assim, pessoas maravilhosas. Até hoje trabalha quase todo mundo lá ainda. Aí uma menina chegou e falou assim, perguntou, né, de onde eu era e tal, se eu tinha vindo sozinho e tal. Aí falou assim, então eu vou arranjar umas roupinhas pra você, da minha sobrinha. Nossa, ela mandou uma roupa, um saco de roupa pra Lívia. E, tipo assim, era tudo roupa que a Lívia ainda não tinha aqui, né? A Lívia tinha muita roupa de sair, mas não tinha nenhuma roupa de andar em casa e nenhuma roupa bonita, né? Às vezes de sair, porque a gente comprou muito casaco de nylon, casaco impermeável, mas não tinha nada socialzinho. Ela ganhou bata, ganhou sobretudo, ganhou calça, ganhou camisa, ganhou tudo. Ontem mesmo ela ainda estava com uma das roupas que ela ganhou dessa menina, né? Aí ela falou assim, eu sei exatamente o que é estar imigrado, entendeu? Aí eu falei, tá. Ela tem muitos parentes meus que estão imigrados na França e sabe o quanto que é difícil começar uma vida nova. E nisso a gente começou. Fiquei lá, né? Assim, eu só não consegui me identificar com o trabalho. Daí eu optei em sair para trabalhar com a elétrica, né? Consegui um emprego. E eu lembro que para mim, lá no dia do emprego, eu peguei o autocarro aqui, ele me deixou num sítio, e de lá eu tive que ir até a pé a empresa, né? Foram 4 horas que eu te falei, né, Verônica, andando a pé. Aí eu fui lá, o cara tinha marcado a entrevista para tipo assim, 2 horas da tarde, só cheguei lá às 4, né? Que eu não consegui, porque eu não tinha autocarro antes, e eu só consegui chegar lá às 4 horas da tarde. Eu cheguei lá todo suado, né? Porque era verão. Aí ele, você tá com calor? Eu falei, sol de bico, né? Um sol pra cada um. Você tá com calor? Eu falei, um pouco. Aí ele, mas você tá com tanto calor assim por quê? Eu falei, não, que eu vim a pé ali de baixo. Ele, mas é um espaço tão pequeno. Eu falei, não, vim de Entre Rios até Castelo de Paiva, né? É longe pra caramba. Foram 4 horas andando. Aí ele perguntou, falou que não contrataria mais nenhum brasileiro, porque só teve experiência ruim com brasileiro. Eu falei, sem problemas, eu não tem mal. Ele, mas por que você veio a pé? Eu falei, porque eu preciso muito trabalhar. Ele, você veio a pé só por isso? Eu falei, só por isso não, é exatamente por isso. Eu quero trabalhar na minha área. Aí ele perguntou o que eu sabia fazer e tal. Aí saiu, fui falar com o pai dele. E aí o pai dele veio falar comigo, perguntou o que eu sabia, eu falei, ele então tá contratado. Pode começar amanhã. Mas eu falei, não, que eu ainda não saí do mercado totalmente. Eu só falei que ia sair, mas eu ainda trabalho lá até na sexta-feira, mais ou menos assim. Aí voltei a pé. Voltei a pé, não minto. Ele falou assim, pra você não voltar a pé, tem um rapaz que ele mora lá perto da sua casa. Você espera ele que ele vai te levar de carona. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Mora em Marco, né? Ele morava aqui, exatamente onde a gente mora hoje, só que ele entrava no cruzamento e ia pra Abragão, e a gente ia pra Feira Nova. Ele me deixou no cruzamento e eu fui a pé. 13 minutos a pé. Então assim, até nisso eu dei sorte no dia, né? Aí, quando eu comecei a trabalhar lá, no primeiro dia que eu comecei, eu fiquei doente, sabe? Eu tive Covid. Não, primeiro foi assim, o Rafael tava lá, foi na segunda-feira, e eu tava me sentindo muito mal. Eu lembro que eu falei com a Tânia, e a Lívia também tava estranha. Ela faz o teste, aí eu fui, comprei o teste e fiz, e tava com Covid. Mas o Rafael me ligou na hora do almoço. Eu não tive coragem de falar com ele que eu tava com Covid. Foi muito covarde, porque eu fiquei com medo. Eu falei, se eu falar que eu tô com Covid, como é que vai ser? Mas aí eu falei, eu vou ter que contar. Quando ele chegou em casa, ele sentou, ele, porra, eu não tô nada bem. Eu falei, Rafael, eu também não tô, mas eu tenho que te falar uma coisa, eu tô bem com Covid. Ele, eu não acredito. Ele, será que eu também tô? Que ele tava muito pior do que eu, muito pior. A Lívia tava com muita febre só. Eu lembro que eu trabalhei, na parte da manhã, trabalhei bem, sabe? Eu tinha tomado um remédio, porque eu falei que eu tava com uma dorzinha de cabeça, eu tomei um remédio, trabalhei a hora do almoço muito bem. Aí a gente foi almoçar, aí o pessoal lá falando até disso, de Covid e tal. Eu falei, pô, nunca tive Covid, nunca. Né, e tal. Ele, às vezes você teve e não sabe. Eu falei, não, nunca tive. E quando eu voltei do almoço, meu corpo começou a ficar pesado, sabe? Muito pesado. E assim, começou a me dar muito frio. Eu falei com o cara que tava trabalhando comigo, eu falei assim, ô Marco,
eu tô estranho, né? Estranho como? Eu falei, nossa, tô com muito frio. Eu lembro que eu fui na casa de banho, cara, fazer um xixi. Era assim, algo assim estranho, sabe? Que até o xixi tava muito quente e saía até fumaça e tava quente no dia, sabe? Aí eu voltei, aí fui esperar o cara que me deu a carona pra me trazer, né? Só que teve que passar num cliente antes. Eu lembro que eu levei meu casaco o meu casaco mais pesado que eu tenho. Ele tava de camiseta de manga e eu enrolado no casaco. Ele, você tá bem? Eu falei, cara, eu não sei. Eu tô me sentindo muito mal, não tô conseguindo ficar em pé. Aí quando eu cheguei em casa, a Verônica falou que eu tava com Covid, que ela tava com Covid, mas é engraçado que ela não tinha comprado um teste pra mim. Eu nem lembrei. Aí eu liguei pro rapaz e falei assim, cara, olha só, eu não sei se eu vou conseguir amanhã não, porque minha esposa tá com Covid, eu tô me sentindo muito mal. Eu não sei o que eu faço. Ele, você tem como comprar o teste? Eu falei, não tem, que a farmácia aqui onde eu moro já fechou, e eu não tenho carro pra ir pra lugar nenhum. Ele, peraí que eu vou ligar pro patrão. Aí ligou pro o patrão mandou ele sair lá de Penafiel, que é onde ele morava, pra vir aqui trazer um teste de Covid. Eu lembro que eu desci pra pagar ele, não precisa não e tal. Aí eu fiz o teste, eu tava realmente com Covid. Nossa, foi assim, foram dias muito, muito sofridos, porque eu não conseguia comer, eu não conseguia ficar sentado, eu não conseguia respirar direito, eu só sentia dor e febre, dor e febre, vomitava muito. E a Verônica começou a ficar preocupada, ela falou, e agora? Eu falei, Verônica, eu não sei, mas se eu morrer, a única coisa que eu te peço é não volta pro Brasil agora não. Tenta mais um pouco, mesmo sem mim, mas tenta mais um pouco, porque a gente saiu do Brasil para dar uma vida melhor para nossa filha e independente de eu estar aqui ou não, nosso propósito é esse, sabe? E eu sei assim que foi dias de... Tinha dia que eu achava que eu ia dormir e não ia acordar, sabe? Porque eu sentia tanta dor, mas tanta dor que no final eu nem esboçava mais dor, porque eu lembro que a Verônica estava tão preocupada comigo que ela está sentindo alguma coisa. Eu lembro que eu estava com tanta dor, mas tanta dor, eu falava, não, eu já estou melhorando, sabe? Eu sempre falava com ela assim, não, tô melhorando, e os dias iam passando e ela, tu não melhora. Até que teve um dia que ela falou assim, você tem que ir no médico. E aí a Tânia, que era a nossa vizinha, levou a gente no médico, né? Aí eu consegui ligar pro SNS, que tinha que ligar. Aí eu consegui marcar pro Rafael 8 horas da noite no hospital. No centro hospitalar do Marco. De Marco. E quando chegou lá, eles não queriam te atender, né? Não quiseram me atender. Puta, e a Tânia, o Rafael falou que a Tânia virou bicho lá. Quase bateu na enfermeira e tal. E assim, ali assim foi a nossa... Embora tenha sido uma situação muito ruim, sabe? Foi a primeira vez que eu falei assim, caraca, vale a pena a gente tá em Portugal. Aí, por quê? Não, porque a gente naquele momento a gente tinha uma pessoa que a gente nunca tinha trocado, às vezes uma palavra, era oi, boa tarde, boa noite. Era só contato mesmo de vizinho, né? E ela colocou assim, a minha saúde na frente. Ela brigou mesmo com as mulheres lá e falou assim, não, vocês têm que atender ele, porque ele precisa de atendimento. Então naquele momento eu vi e falei assim, caraca, eu acho que se fosse no Brasil, não vou generalizar, mas às vezes a pessoa não ia fazer isso por alguém que ela não conhece, né? Que ela nunca teve. Aí eu lembro que na hora que eu fui, eu sentei no carro, foi assim, bem, coisa, e ela, você tá bem? Eu falei, tô bem, tô melhorando e tal. E na hora que a gente voltou, eu falei assim, tá, eu tenho que parar no multibanco, eu preciso pegar dinheiro e tal. Aí eu fui pegar dinheiro, peguei dinheiro pra gasolina, eu falei assim, Titânia, isso daqui é pra gasolina, né, pro gasóleo? Ela, não quero dinheiro, não quero isso, não quero aquilo. E ela foi assim, a nossa primeira boa surpresa em Portugal, sabe, que a gente teve quando chegou aqui. Porque eu não digo que Portugal é bom, porque você consegue trabalhar, porque é um país desenvolvido, por causa disso, porque está na União Europeia, por causa daquilo outro. Eu acho que a verdadeira riqueza de Portugal realmente são os portugueses, sabe? Porque até hoje, nesse 1 ano e 1 mês que a gente está aqui, só cruzaram boas pessoas no nosso caminho, entendeu? Peraí. Deixa eu pausar aqui um minutinho. Opa, voltamos. Tivemos um pequeno deslize aqui. Um pequeno acidente com a Lívia. Então, assim, a gente, é o que eu falo, né? Nesse 1 ano e 1 mês que a gente tá aqui, a nossa grande... Acho que o que faz toda a diferença pra gente aqui até hoje foram
os portugueses que a gente encontrou no nosso caminho, sabe? Sempre, 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 sempre na sua totalidade. Pessoas maravilhosas. A gente não pode falar isso de um português, né? E aí a gente teve isso, aí graças a Deus eu consegui me recuperar. E eu assim, eu já até tinha, quando o Rafael tava falando assim, quando eu via que ele não tinha melhora, e quando ele falava que ele tava bem e ele não tava, eu ficava pensando, eu falei, cara, se ele morrer, o que que eu faço? Falei, vendo tudo que a gente tem, vou tentar pedir, sei lá, trabalho num asilo, né, num lar de idosos e trabalhar e morar lá. Mal sabia eu que estava grávida, que ainda eu tomei tanto remédio. Gente, o remédio, eu lembro que a Tânia falava que era para tomar 2 de 4 horas, depois outro mais 2 de 4 horas. Gente, eu não gosto nem de lembrar. Eu comia e vomitava. Porque, nossa, o gosto do remédio era muito remédio. Durante 7 dias eu fiquei tomando aquele remédio. A Lívia teve Covid, mas a Lívia foi super fraco dela. Em 3 dias estava bem. Ela estava melhor, foi a primeira a se recuperar, graças a Deus. Depois fui eu e o Rafael que ficou nesse impasse. Ele ficou muito ruim. Porque, assim, é desesperador tu ver uma pessoa prostrada na cama, né, deitada lá, todos os dias, não comer. Eu vi, assim, acho que é porque vocês não têm um contato, assim, que eu tenho com o Rafael, mas eu vi no dia que ele tava ruim, no dia que eu fiz sopa e ele comeu. O Rafael não toma sopa. E ele tomou aquela sopa, eu falei, cara, ele deve estar muito ruim. Ele já tá ficando desesperado, porque ele não come, ele tentava comer, mas tipo assim, foi uma cumbuquinha que eu fiz de sopa, ele comeu e botou pra fora. Ele não aguentava, ele só tava à base de remédio. Nem à base de remédio, porque ele passava um tempo, quando ele comia qualquer coisa, ele botava pra fora direto. E foi assim. Aí quando ele conseguiu esse trabalho, e nisso o pessoal do trabalho ligava, ele não aguentava atender, eu tinha que ligar, parecia que a gente já estava inventando história, porque a secretária falou, mas ele tem que ter a baixa. Eu falei, mas a gente não tem nem número de utente. E eu ia no centro de saúde e eles falavam, não, só pode fazer o número de utente quando tiver manifestação de interesse. Aceita pelo CEF. Aceita pelo CEF. Aí você vem com o número do CEF, né? Um tal, deve ser o número de protocolo. Aí a gente faz. Eu falei, cara, a gente, se a gente ficar doente, o que vai ser? E nisso o dinheiro indo embora. Era só dinheiro de reserva. Porque eu lembro que o Rafael ainda recebeu do mercado. A gente pagou algumas coisinhas, comprou uma comidinha. Mas assim, o dinheiro vai muito embora. Ele teve que ir pro médico, né? Pagou e tal. Comprava remédio. E foi assim, acho que depois do episódio de não conseguir casa, acho que foram uma das piores sensações. E a gente também não conseguia se abrir com ninguém, não conseguia falar com ninguém. A gente guardava só aquilo pra gente, porque nem com a família a gente podia falar. E quem sabia da nossa vida era só a Tânia. Ela ia lá todos os dias, ver o que a gente precisava, ia no mercado. Ela, às vezes eu queria dar dinheiro, ela, não precisa não, a gente junta, depois tu vai e me paga, fica tranquilo. Eu lembro que no dia que ela foi comprar coisa pra mim, eu não tinha nem dinheiro. Aí eu tava esperando um pagamento que eu ia receber de uma pessoa do Brasil. Opa! Nossa, o clima tá tão tenso que o negócio até caiu. Pra poder juntar e poder fazer o pagamento. Mas, graças a Deus, o Rafael ficou bom. E logo depois... Descobri que estava grávida. Descobri que estava grávida. Eu falei, e agora? O que vai ser? E o Rafael voltou a trabalhar. O que aconteceu? Diminuíram o salário dele. Ele ia ganhar menos que ele ganhava no açougue. Foi tenso. Aí eu vou ter que sair, porque como é que vai ser? Mas pro açougue ele nem podia voltar. Com que cara que ele voltava? Não voltava. Aí ele conseguiu uma proposta ótima de ser vendedor, tal, não sei o que tem. Se ele conseguisse fazer as metas dele, ele ia ganhar muito dinheiro. Eu falei, pô, já tá até meu filho, a gente vai ganhar muitos euros. O salário dele podia bater 3, 4 mil euros por mês de comissão. O que aconteceu? A pessoa que ia treinar ele ficou doente. Covid. Aí nisso passou uma semana, 2 semanas,
15 dias, eu falei, Rafael, agora tem que... Nisso, o Rafael começou a procurar trabalho de novo. Procurando. Nesse meio tempo, até com os 15 dias, ele já estava procurando, mas não achava nada. O que acontece? Aqui você manda o currículo, espera umas 2 semanas mais ou menos, né? Para obter a resposta. Ali conseguiu um emprego bom numa fábrica nesse meio tempo. Em lixa. Era lixa. Mas só que o problema... O salário era 1.300 e pouco. Era um salário bom, né? Mas o problema... Trabalhar 8 horas, não tinha como chegar lá. O problema era carro, a gente não tinha carro. E não só apareceu trabalho para ele numa cafeteria no porto, no aeroporto, mas tudo era a questão do carro. Transporte, né? Aí até para as empresas aqui, o pessoal não queria contratar ele porque não tinha como ele ir, não tinha o transporte, né? Porque aqui a gente tem o transporte durante a semana. E ele vai muito pelo horário das crianças da escola. Então, é o transporte daqui. Então acabou que não conseguimos, né? Ele não conseguiu, no caso. Aí que eu fiquei doida, eu fiquei desesperada, falei, puta que pariu. Desculpa, né? Soltei um palavrão, né? Mas eu falei, o que vai ser agora? Como é que vai ser? Tá vendo? E nisso a maternidade aqui fechando, não tendo, a criança morre, mãe morre. Eu falei, o que vai ser? Como é que vai ser? Nesse meio tempo conseguimos o número de utente. Eu lembro que com a manifestação de interesse, fez uma troca de plantão, né, no nosso posto. Fez uma troca, a gente conseguiu fazer o número de utente. Ela grávida, não tem problema de... Anda, direito. Grávida sempre vai ter o número de utente, você vai ter atendimento a tudo, eu não posso reclamar. Tive atendimento a tudo, só tiveram 2 exames que eu tive que gastar aí os seus 400 euros, né? Mas fora os outros exames, atendimento no hospital e tal. Coisa. Também capenga. Eu consegui tudo. Pronto. Nossa, eu fiz até make-off. Aí, o Rafael, nesse meio tempo, conseguiu o trabalho. Não, aí o que aconteceu? Não, foi como? O seu Daniel e a família dele foram as pessoas também que receberam a gente muito bem, sabe? E receberam muito bem mesmo. Só que eles não são portugueses, eles são venezuelanos. É por isso que eu falo assim, né? A Tânia foi a primeira surpresa portuguesa que a gente conseguiu encontrar aqui. E eu lembro que o seu Daniel tem um filho que trabalha também em construção, e ele trabalhava muito na Bélgica, fora, assim. Ele falou, Rafael, tem um telefone aqui de um rapaz que ele contrata para carpinteiro de cofragem. Se tu quiser, eu falei, Daniel, o que aparecer, eu tô pegando, sabe? Eu preciso ganhar dinheiro. Eu liguei para ele, você é o quê? Eu falei, eu sou eletricista. Ele, meu primo é eletricista e ele tá precisando de funcionário. Eu falei, então tá. Aí eu liguei para ele, eu lembro que meia-noite ele mandou uma mensagem e falou assim, ele já te ligou? Eu falei, ainda não. Aí depois passou um dia, ele já te ligou? Eu falei, ainda não. Aí um dia ele me ligou. Me ligou tipo assim, 8 horas da noite, falou assim, você pode vir trabalhar amanhã? Eu falei, posso, velho. Ele, eu te pago isso e tal. Eu falei, tá bom, vou. E foi aí que eu arranjei emprego e tô até hoje. Já tive a oportunidade de ir para outros empregos, já me chamaram para vários lugares. Sempre onde eu vou trabalhar, me chamam, porque nesse meio tempo meu patrão me emprestou para muitas pessoas, né? E todo mundo queria sempre me contratar, né? Não porque eu sou o melhor eletricista do mundo, eu sempre falo isso. Eu tenho lá o meu canal de elétrica, eu falo que a maioria, 99% dos que estão lá são melhor do que eu. Mas a gente aqui vê que muitas das vezes o que vale não é o que você sabe, mas é quem você é. Entendeu? Porque se você for uma pessoa humilde, estiver disposto a ouvir, a aprender, tu sempre vai ser melhor do que um cara que sabe mais e acha que ele é melhor que todo mundo. Então esse é o tipo de ensinamento que a gente tira aqui em Portugal. Você pode ser o engenheiro mais pica do mundo. Você chegar aqui e na hora que você for se apresentar, você se mostrar querendo ser superior a qualquer pessoa, eles não vão querer ficar com você. Eles gostam de pessoas que estão lá para aprender, para ouvir. E às vezes você é engenheiro elétrico, mas vão te fazer alguma planta em outra área, e se você falar que você não faz porque você é elétrico, você já... Aqui eu sou eletricista, mas eu faço qualquer tipo de serviço que manda. O negócio é ganhar dinheiro. Fala. Não, aí... A Lúcia nasceu,
Teve todo o atendimento. Aí nisso, antes da Lúcia nascer, a gente tinha um grande impasse que era assim... A casa, né? Como é que a gente vai morar numa casa que a gente no morava no T1 e com 2 crianças? Liga! Desculpa, gente, aqui tá impossível. Como é que a gente vai morar num T1 com 2 crianças, né? Já era apertado para nós 3, imagina para mais um. Então a gente tinha uma amiga que ela ia entregar o apartamento. Eu falei assim, pô, você ficaria chateada se a gente pedisse para você indicar a gente para morar lá? Ela, não, é bom porque eu vou até poder visitar o apartamento, que eu gosto muito dele. Eu falei, então tá, se puder indicar a gente. Ela indicou, a gente conseguiu alugar a casa, o cara gostou da gente também e a gente tá morando nele desde setembro. A Lívia conseguiu a creche no infantário. Aí nesse dia a gente conseguiu uma vaga para a Lívia no infantário, porque a gente achava que a Lívia no infantário, a Verônica ia poder trabalhar. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei. Cadastrar ela no coisa. A Lívia no primeiro dia na escola, ela fugiu, acharam ela no meio da rua. Graças a Deus, aqui onde a gente mora é um lugar privilegiado, não aconteceu nada. E a gente mudou em setembro, dia 1º de setembro, eu lembro que era meu aniversário. Foi o primeiro dia de aula da Lívia e foi quando a gente fez a mudança. Aí a gente veio pra cá, a gente não tinha noção do que seria a nossa vida ainda, porque estava muito recente, né? E eu fui trabalhando. Eu trabalhava às vezes com o meu patrão de segunda a sexta, sábado eu trabalhava para o outro patrão. E assim sempre foi, sabe? Tinha dia que eu trabalhava até 1h da manhã, 2h da manhã. E nessa semana eu trabalhei até meia-noite, 2 dias e tal. Onde eu trabalhei, assim, nunca me neguei a trabalhar. Então as coisas foram acontecendo na nossa vida. Também não é só coisa ruim, tá, gente? Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa, muita. Então vou começar a falar das coisas boas. Aí em novembro a gente comprou um carro. Uma coisa boa. Era mais ou menos boa, né? Porque o carro, quando eu comprei, meu patrão falou assim, eu tinha um dinheirinho guardado. Meu patrão falou assim, eu te empresto o resto. Que o carro é lá da agência do meu amigo, então eu te empresto o resto para tu poder comprar. Eu nem vi o carro, né? Eles me mandaram foto pra gente e eu falei, tá mais ou menos, velho. Mas dá pra quebrar o galho, né? Quando eu cheguei lá, tira isso da boca. Quando eu cheguei lá pegar o carro, falei, meu Deus. A Val foi andar com coisa e já caiu. Quando eu fui passar a marcha, aquela alavanca da marcha, aquela bola saiu na minha mão. Falei, caraca. Até eu chegar em casa, o carro desmonta, né? Só pra vocês terem ideia, eu nunca consegui passar a quinta marcha nele. Porque eu tinha medo de passar e o coisa quebrar. Qual o nome? Gancho? Como é o nome daquilo? Alavanca. Alavanca arrancar assim, sair na minha mão. Não tinha como, porque a bola sairia antes. Mas tudo bem. Já saía a bola antes, né? Aí eu vim com o carro, cheguei aqui e falei com a Verônica, e o carro, Rafael, é bom? Eu falei, pro que a gente precisa, vai servir. Por quê? A Verônica ia ter o neném E nisso os produtos já sentavam. Eita! A Verônica já tinha vendido alguma coisa, eu escutei, falou assim. A Verônica tinha começado a vender, e como a gente morava mais longe do correio, para a Verônica ir levar no correio e tal, era complicado, porque a barriga da Verônica estava ficando grande e tal. Aí eu falei, precisa de um carro. Aí foi assim, foi o que a gente conseguiu se desenrascar na época. Ajudou na época Serviu para o propósito que ele veio, que foi eu poder ir visitar a Verônica todos os dias que ela estava no hospital, que a Verônica ficou lá 5 dias. E não mexe, por favor. Serviu para desenrascar a gente lá durante o período. Eu fui todos os dias no hospital visitar a Verônica, quando eu deixei de ir um dia lá ver ela. A Lívia ia comigo, a Verônica fazia as postagens aqui, o carro serviu para isso. Hoje, o único destino que ele tem é a sucata, né? Ele está esperando para ver se a gente faz o processo para mudar ele para sucata. Porque ele vaza tudo, faz tudo tal. Ou então consertar ele para mim trabalhar nos finais de semana, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer. A gente está na dúvida se vale a pena ou não. Então o carro cumpriu o propósito dele, né? Eu lembro que quando eu fui pro hospital, eu não fui com carro, eu fui no bombeiro. Porque tinha medo dele parar no meio do caminho. O bombeiro é top. Em outubro, conhecemos a Olga. E o João. Que eu ficava até com medo achando que eles eram sequestradores. E eles ficavam assim, você acha que a gente é do CEF? Não, do CEF eu não vou imaginar não, porque quem sou eu na fila do pão, né? Isso. Aí... vamos ir contando assim, resumindo, que daí fica mais fácil para vocês entenderem. Aí desde outubro, a Olga e o João fazem assim
parte da nossa vida mesmo. Eu falo que são nossos pais aqui. Fazem parte de verdade. Não pode falar isso não, Olga fala que ela tá velha, né? Porque tem filhos velhos, assim. É que ela teve filho com 12 anos. Aí, assim, eles fazem parte realmente da nossa vida, sabe? São, assim, ativos com a gente tá sempre junto com eles. É, assim, algo que a gente não consegue explicar. É algo que, se a gente tivesse escolhido, não teria sido tão bom. E foi muito importante eles também no nascimento da Lúcia. Teve dia que a Lívia não podia entrar no hospital. Não tinha com quem ficar. Eu não tinha com quem deixar. A Olga falou, não. A Olga ia pro jantar. Pegou, levou a menina junto. Então, assim, foi algo que... A Tânia também ajudou a ficar com a... A Tânia ficou com a Lívia e tal. Então, a Lívia em nenhum momento foi prejudicada em nada. Ela não saiu da rotina dela. Só um dia, né, que ela ficou, dormiu fora. A Lívia adora a Tânia. A Lívia adora a Olga. Então, assim, foram chegando pessoas na nossa vida, somando. E a gente tem vivido, assim, hoje aqui, depois desse um ano, dias maravilhosos, né? Eu até falei com a Verônica, nem faz vídeo disso não, porque daqui a pouco alguma coisa vai acontecer de ruim, porque é só notícia boa, que a gente fica assim, né? Aí agora, a gente depois conheceu a Fernanda, que mora na Suíça. Nossa, a Fernanda, assim, conversa tanto com a Verônica, e assim, a gente às vezes fala que conversar não é bom, mas assim, pra gente faz tanta diferença. A Verônica, eu vejo que ela se abre muito com a Fernanda. A Verônica conheceu também a Babalu. Nossa, Babalu e Verônica às vezes são conversas intermináveis. E assim, eu vejo o quanto isso faz bem pra Verônica, sabe? O quanto deixa a Verônica feliz. Então assim, a gente não pode reclamar de nada, né? Teve muitas situações ruins? Teve muitos momentos em que... Adversos? Que a gente falava sem caraca. Pensei que não tinha mais saída. Teve. Mas também foram tantas coisas boas. Tem uma outra coisa que aconteceu, que essa a gente vai fazer um vídeo dedicado só para essa coisa, para vocês verem como é que é. Depois vocês acompanham nos próximos capítulos. De algo que aconteceu com a gente que a gente nunca imaginou que aconteceria, e aconteceu na nossa vida, né? É algo assim que eu posso dizer que é inexplicável. Aí eu conheci o Carlos. A gente criou o grupo da Elétrica, o Carlos é administrador, no nosso grupo do Telegram é a Olga, é a Babalu, é o Carlos, é a Verônica, é eu. E a gente foi, sabe, sempre dando sequência, e cada vez melhorando, cada vez ficando melhor, e a gente foi conhecendo cada vez mais pessoas. A Verônica, por intermédio da esposa do meu patrão, uma mulher deu para a Verônica um carro cheio de brinquedo, roupa, não sei o que. Eu lembro que uma vez meu patrão tinha uma Expresso, é tipo uma Fiorino no Brasil. Eu fui lá na casa dele, eu sempre vinha com essa carrinha pra casa, né? E ele falou assim, tem que ir lá pegar um negócio que a mulher deixou pra vocês lá. Quando eu fui lá, deu o quê? Umas 20 bolsas, né? Eu entrei com o carro na garagem e só descarregava bolsa de roupa. Nossa, a Verônica deu umas 4 viagens de elevador com as roupas que ela ganhou, sabe? Então assim, tinha muita coisa que às vezes a Lívia nem usou, a Verônica acabou passando para outra pessoa, porque era ou muito grande ou muito pequena. Então não tinha por que também a gente querer só pra gente, né? Se a gente tinha como ajudar, a gente fez isso, ajudou. Aí depois disso, o que mais aconteceu? Peraí. E tem uma notícia agora fresca, que daí saiu agora a autorização de residência para quem é CPLP. É algo também que já vai mudar a nossa vida muito grandemente, sabe? Às vezes as pessoas não... Eu vejo que as pessoas às vezes estão reclamando um pouco sobre isso, mas é algo que eu acho que vai ser muito bom pra gente, né? A gente conseguindo regularizar, a gente vai ter direito ao atendimento no posto de saúde, a gente já vai ter direito ao médico de família, que sempre quis abraçar a gente, mas não podia porque a gente estava em regularização, não irregular. E a médica de família, por acaso, é a mãe de uma amiguinha da Lívia, que é sobrinha da menina que carrega a Lívia na carrinha, que é parente de um vizinho nosso, que não sei o que. Então, tipo assim, a gente está num lugar hoje onde a gente é super conhecido, a gente já tem uma reputação aqui no lugar onde a gente vive, e assim, é a melhor reputação que a gente poderia querer, sabe? Onde as pessoas gostam da gente pelo que a gente é, não pelo... Gente, eu nem sei o que eu tava falando, porque... As pessoas gostam da gente pelo que a gente é, não pelo que a gente tem. Isso.
Muitas das vezes no Brasil a gente via que as pessoas gostavam da gente pelo que a gente tinha, pelo que a gente podia proporcionar, uma vantagem que a gente podia dar, e aqui as pessoas não vão... A gente pode ter muito dinheiro que se a gente não valer nada, ninguém vai gostar da gente. E ao contrário que aqui a gente não tem dinheiro, né? A gente tem dinheiro só para se manter, mas a gente não pode proporcionar nada de bom para as pessoas, e as pessoas mesmo assim querem desfrutar da nossa companhia, sabe? Eu acho que isso é algo que dinheiro nenhum compra. Eu acho que é algo que a gente guarda isso no coração, né? E é algo que a gente nunca vai conseguir esquecer aqui, né? E depois disso, eu falei com a Verônica, ela criou esse canal do YouTube dela. Mas esse canal eu criei lá em abril, até esqueci de falar. Sim. Em abril eu tinha 77 seguidores, hoje temos 2.250 lá vai fumar. E aí ela criou o canal com o intuito de ganhar dinheiro. Pra ficar rica! E o que o canal trouxe pra gente foram pessoas maravilhosas pra nossa vida, sabe? Pessoas que eu falo com a Verônica hoje, né? Até no Natal eu postei uma foto que eu falei assim, né? A gente veio pra Portugal e deixou um pedacinho do nosso coração lá no Brasil, né? Eu acho que se um dia a gente tiver que voltar pro Brasil ou for pra outro lugar, acho que um pedaço também do nosso coração fica muito aqui em Portugal. Pelas pessoas que nós hoje temos à nossa beira e tudo isso, porque é algo que a gente não consegue explicar, né? A gente, hoje em dia, consegue ver isso claramente nas pessoas que tratam a gente, as nossas filhas, é algo assim, fora do comum, gente. Eu lembro que, pra vocês terem uma noção, né? Tá igual o papai ontem na live, né? Atrapalhando quem tá falando, né? Pra vocês terem uma noção, né? Quando a Verônica saiu do hospital e tal, pô, sabe, a Olga veio aqui, perguntou se ela precisa de alguma coisa, trouxe leite, trouxe fralda. Não que isso seja importante, mas é assim, a preocupação, sabe, de tudo. Perguntou se estava faltando alguma coisa dentro de casa. Não só ela, né? A Fernanda também perguntou, né? A Babalu perguntou. Pessoas que às vezes, a Fernanda a gente viu uma vez, a Babalu a gente nunca viu, mas se preocupam com o nosso bem-estar, independente de qualquer coisa, sabe? E assim, não são pessoas que são da nossa família, a gente hoje até considera, mas não são pessoas que têm o nosso sangue, mas querem que a gente esteja bem, sabe? Então isso assim é algo que, quando eu vejo as pessoas falando mal de Portugal, eu fico muito revoltado por isso, porque... Desculpa cortar, voltar, mas a gente tem 2 filhas e uma delas é impossível, tá, gente? Já tá aqui fingindo que tá chorando. Ó, não chora não, todo mundo vai te ver. Aqui, ó. Ela queria pegar uma vela agora. Aí, é isso, sabe? A gente se sente... Eu fico muito revoltado quando eu vejo alguém falando assim, porque não condiz com a realidade do que a gente vive. Pode ser que em algum lugar tenha... Coloca, dá uma pausa aí, Vera. Vou olhar no espelho e ver como é que tá. Então é isso, gente. Não dá mais pra fazer vídeo, que agora tá ficando complicado aqui. Ó, vamos mostrar quando a gente chegou, como é que era a nossa família e como é que tá hoje. Éramos 3. Agora somos 4. Aqui, ó. Verônica, eu. Opa. A Lucinha. Olha lá. Como é que é o nome da Lúcia, Lívia? Lúcia o quê? Lúcia o quê? Olha o nariz escorrendo, o dedo no nariz. Tá demais hoje. Gente, então vamos terminar. A gente vai fazer um outro vídeo falando de uma conquista que a gente teve recentemente, que é muito legal, mas tem que ser com mais tempo, tem que ser em outra momento. Outra altura, porque tá ficando complicado.